Vai começar agora. Vou colocar minha luz aqui. Pronto. Então lá, oficialmente, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma live de Química. E o assunto de hoje é uma continuidade da semana passada. Você viu semana passada a parte da reação de substituição. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para fazer a pequena lembrança. Reações orgânicas dá uma sensação que uma reação complicada. Então, lá na página 405 da sua apostila 2, estamos na apostila 2 agora, você viu antes disso, na apostila 1, reação de substituição. O que é uma reação de substituição? Quando alguma coisa vai ser substituída. Para quem lembra, numa reação de substituição, eu trabalhava com hidrocarbonetos. Um hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. O que vai trocar? O que eu vou substituir no hidrocarboneto? O carbono ou o hidrogênio? Sempre eu trocava o hidrogênio. Então, a primeira frase que você tinha que lembrar numa reação de substituição era a seguinte: numa reação de substituição, o hidrogênio vai ser substituído. Porém, se eu tiver uma reação em que eu tenho mais de um carbono, carbono primário, secundário e terciário, você lembra qual dos carbonos saía ou sai de maneira mais rápida? É o terciário. Então, a ordem de saída, a ordem da reatividade dos carbonos vai ser carbono terciário, secundário e primário. Então, essa seria a reação. Então, você viu halogenação, nitração, sulfonação, mas o princípio básico é o H saía para alguém entrar no lugar. Então, aí na página 405, você vai ver duas novas reações. Só que o título delas já é autoexplicativo. Reação de adição. Alguma coisa vai ser adicionada. Reação de eliminação. Alguma coisa vai ser eliminada. Então, o processo desse sistema vai mexer com esse material, ou seja, se vai mexer com reações de eliminação e reações de adição. Alguma coisa é adicionada, alguma coisa vai ser eliminada. Então, o que acontece? Para vocês compreenderem bem essa ideia. Então, a primeira reação que vai me interessar é a reação de adição. O que vai acontecer numa reação de adição? Alguma coisa vai ser adicionada. Só que vocês vão ver na aula de hoje que você consegue resumir a sua aula em poucas linhas, em poucas expressões. Então, o que acontece? Eu trouxe o esquema principal, mas essa frase, eu gostaria até que você anotasse. Como é que ficaria essa reação de adição? Então, vejam bem. Num esquema geral, a reação de adição ocorre a quebra da ligação π. Ocorre a quebra da ligação π. Aonde que ocorre a ligação π? Aí essa ligação π, ela ocorre na dupla ou na tripla ligação. Vocês vão ver, no decorrer dessa aula, que essa é a frase mais importante da aula de agora. Então, numa reação de adição, qual que é o alvo? Se alguma coisa vai ser adicionada, eu vou adicionar por onde? O alvo do ataque da reação de adição é a quebra da ligação π. Onde que ocorre a ligação π? Na dupla ou tripla ligação. 60%, aliás, eu vou dizer mais, 80% da minha aula de hoje está baseada nessa frase aqui. Então, se você conseguir lembrar, qual que é o alvo de uma reação de adição? É a quebra da ligação π. Como assim a quebra? Você vai perceber aqui, ó. Aqui dá para ver que eu tenho uma dupla ligação, só que essa dupla ligação, ela está assim, ó. Então, imagine que ela está dessa forma. Na hora que a ligação π, ela arrebenta, ela vai formar isso aqui, ó. Ela vai formar assim, ou duas ligações para cima, ou para baixo, ou para cima. Então, você tem a dupla, arrebenta essa dupla ligação, eu tenho A e B. Aí o elemento A entra no primeiro elemento, o elemento B entra no segundo. É assim que vai funcionar. Então, numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Por onde que eu vou adicionar? Pelos dois átomos que têm a dupla ou a tripla ligação. Ponto final. Então, o que acontece? Temos a dupla, então a dupla estava assim, ó. Estava aqui, ó. De repente, o que acontece com a dupla? Ela abre. E o que acontece? Entra o B e entra o A. Pronto, resolve o processo. Esse é o grande objetivo da aula de hoje. Quase 70%, 80% da minha aula está resumida nessa frase aqui. Qual que é o alvo, qual é o objetivo, por onde que eu vou colocar, por onde que eu vou adicionar na ligação π, na dupla ou na tripla ligação. Aí se pergunta, professor, mas o que você vai adicionar? Depende, vai depender do título que você tem. A primeira reação que vai me interessar é uma reação chamada de hidrogenação. O que eu vou adicionar? Hidrogênio. Só cuidado, o hidrogênio é H2, não é só H. O gás hidrogênio é representado pela forma de
H2. Aí o que acontece? Só para vocês compreenderem bem. Eu tenho aqui embaixo um composto que tem 2 carbonos e tem uma dupla ligação. Opa, tem uma dupla ligação. Então, o que vai acontecer primeiro? Então, só para vocês compreenderem bem, só colocar uma caneta aqui, deixa eu colocar uma cor aqui, vou colocar preta mesmo. Então, o que você tem? Você tem uma dupla ligação, repare que eu vou arrebentar essa dupla ligação. Eu tenho a dupla, está lá a dupla. Essa ligação arrebenta e eu vou ter um CH2, CH2. Professor, para onde que foi aquela ligação π? Aquela ligação π, ela virou 2 ligações sigmas. Então, o que acontece? Uma dessas ligações é a ligação π, aí essa ligação π, ela arrebentou. Eu tenho essas 2 valências livres aqui. O que eu vou adicionar nessas valências livres? H2. Na hora que eu falo em H2, o H2 é isso aqui, ó. São 2 átomos de hidrogênio. Para onde que esses hidrogênios vão? Um hidrogênio vai para essa ligação, outro hidrogênio vai para outra ligação, e vai formar o quê? CH2 com mais um hidrogênio vira CH3, CH2 com mais um hidrogênio vira o quê? CH3. Então, de uma maneira mais simples, eu vou apagar tudo aqui para você compreender. Como funciona uma reação de adição? Qual que é o alvo do ataque? O alvo do ataque são os 2 elementos que têm dupla. Vamos colocar cores aqui, ó. É esse carbono aqui da ponta esquerda e esse carbono da ponta direita. Esses são os meus 2 alvos. Como a molécula do hidrogênio tem 2 hidrogênios, significa que um hidrogênio vai para aquele CH2, o outro hidrogênio vai para o outro CH2, e o que vai formar como produto final? CH2 com mais o hidrogênio vai virar o quê? CH3, tracinho, CH3. Pronto, resolvido o teu material. A fórmula final, o composto final dessa reação de adição é o etano. O grande objetivo de uma reação de adição é transformar um composto insaturado, de dupla ou tripla, num composto saturado. Essa é a grande vantagem. Professores, é só isso? Só isso que vai me interessar. Tá, professor, e se tiver uma cadeia maior? Pouco me interessa a cadeia maior. Qual que é o alvo? Qual que é o objetivo de uma reação de adição? A dupla ou a tripla ligação. Dá uma olhadinha naquele composto. Quais são os meus 2 elementos alvos? Opa, volta para cá. Então, o que acontece? Os meus 2 alvos é aqui. É que não dá para colocar ali, mas é aquele carbono ali da ponta e esse carbono aqui, ó, senão vai cair a tela. Então, eu tenho esse carbono e esse carbono. Professor, e aquele CH3 ali na ponta direita? Ele não tem dupla, ele não tem tripla, portanto, ele não vai ser afetado. Você poderia ter aqui 1 milhão de átomos de carbono que eles não fariam diferença na minha reação, porque qual que é o objetivo, qual que é o alvo? É a quebra da ligação π. Onde que está a ligação π? Na dupla. Portanto, o meu objetivo são esses 2 átomos ali. Só que o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar 2 átomos de hidrogênio. Para onde que esses hidrogênios vão? Um hidrogênio vai lá para aquele CH2, outro hidrogênio vai para esse CH, e o que vai formar como produto final dessa reação? Então, CH2 com mais um hidrogênio vai virar o quê? Vai virar um CH3. Tracinho, CH com outro hidrogênio vai virar o quê? CH2, e aí o último carbono nem foi afetado pela reação, o CH3. Só também o garrancho aqui, mas é porque a gente faz a mão livre aqui na tela e fica um pouco estranho, mas de qualquer maneira dá para ler. Ou seja, aí a hidrogenação desse propeno forma o propano. Professor, como é que cai em prova de vestibular? Ele vai perguntar assim, a hidrogenação do propeno vai formar o quê? Aí você vai procurar na alternativa o propano. Ponto, resolve o processo. Tá, professor, e Bhaskara entra onde? Não entra Bhaskara, não tem exceção, não tem regra prática, não tem absolutamente nada na hidrogenação. Outra reação parecida. A outra reação que vai me interessar é uma reação chamada de halogenação. E quando eu falo em halogênio, o quê? De halogênios. Quais são os principais halogênios? F2, Cl2, Br2 e 2. Mas, de qualquer forma, são os halogênios. É um Cl2, é um Br2. E lembrando que os halogênios são moléculas biatômicas. Quando eu falo em cloro, não é só o Cl, é um Cl2. Quando eu falo em bromo, eu não estou falando em Br, eu estou falando em Br2. O que vai acontecer? Igualzinho à hidrogenação.
Continue com a teoria. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? É a dupla. Quais são os dois elementos que apresentam a dupla? Esse carbono e esse carbono. Olha aí, só tem 2 carbonos aqui, ficou fácil. Então, o que acontece? Um cloro vai para aquele primeiro carbono, outro cloro vai para o segundo carbono, e o que acontece? Então, reparem que vai acontecer o rompimento daquela ligação, reparem que rompeu, e aí cada um dos carbonos que tinha dupla ligação fica com essa ligação. Então, só para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Eu tinha a ligação π, então a ligação π é essa ligação que está aqui. Na hora que rompe essa ligação, as ligações elas vão para baixo, mas se você quisesse, você poderia colocar as duas ligações para cima. Não faz diferença se é para baixo, para cima, para esquerda, para direita. O importante é que tem o rompimento da ligação, e quando rompe a ligação, o que eu vou colocar nessas duas ligações, que são formadas pela quebra da ligação π? Como eu tenho 2 átomos de cloro, significa que eu vou colocar um cloro aqui, e vou colocar um cloro aqui, ponto, resolve o teu processo. Só que agora vem para a nossa revisão. Como ele forma um composto que não é mais um hidrocarboneto, você vai ter que lembrar algumas situações, mas eu vou forçar a sua mente. Que função orgânica aparece aqui quando eu tenho uma halogenação? Quase lembra o nome da função. Halogenação vem de halogênios e a função orgânica é haleto. Haleto orgânico. Me dê o nome desse composto formado. É fácil. Como eu tenho 2 átomos de cloro, 1,2 de cloro, são 2 átomos de cloro, etano. Ponto. Resolvido o teu processo de nomenclatura. Mas eu tenho certeza que se fosse uma alternativa, você encontraria 2 de cloro, etano. Isso é uma halogenação. Professor, dá mais um exemplo. Mais um. Vou pegar BR2. Volta para a teoria. Qual que é o alvo de uma reação de adição? É a quebra da ligação π, onde que eu tenho ligação π? Na dupla ou tripla ligação. Portanto, qual é o meu objetivo? A ligação π está aqui. Quais são os elementos que tem a dupla carbono e carbono? Professor, pode ser outro elemento? Lógico que pode. Olha só a teoria. Na teoria eu não falava assim, olha, quebra da ligação π entre átomos de carbono. Eu não falei isso. Eu falei que o objetivo, o alvo é a quebra da ligação π. Não importa com quem essa ligação π vai estar. Já vou trazer uma questão da Federal do ano passado que fez essa cobrança. Então, nós temos 2 átomos de bromo. Aí, deixa eu colocar uma coisinha aqui, ó. Aí, o primeiro átomo de bromo vai lá, opa, o primeiro átomo de bromo vai lá pro, cadê você, canetinha, tá aqui, vai lá pro CH2, e o outro átomo de bromo vai pro CH. Então, o objetivo, o alvo já foi atendido. O que acontece? Temos aquela ligação π quebra, vai formar 2 ligações para baixo, 2 ligações para cima. O que você vai ter? Eu acho que cabe aqui, ó. Vai ficar um CH2, vai ficar um CH, e aquele CH3 lá da ponta esquerda, ele não é afetado, só que nesses 2 carbonos da ponta esquerda formam as 2 valências livres. O que eu vou colocar nessas 2 valências? 2 átomos de bromo. Então, você vai colocar um bromo no primeiro, vai colocar um bromo no segundo. Pronto, está feito o nosso material. Como é que você daria nome para esse composto? 1,2 de bromo, 3 carbonos prop, simples anteminação, O. 1,2 de bromo propano, o nome da minha criatura. Ah, professor, é fácil. É fácil. Agora vem um pequeno probleminha. Fácil de responder. Fácil de responder. Então, o que acontece? Agora eu vou fazer a adição de HX. O que é o X? Pode ser qualquer coisa. Pode ser um flúor, pode ser um cloro, pode ser um bromo, pode ser um CN, pode ser a água, pode ser qualquer coisa. Mas eu tenho hidrogênio e mais alguém. Quem vai ser o alguém, vocês vão encontrar na reação. Por exemplo, esse X pode ser um BR. Agora eu tenho 2 átomos diferentes. Eu tenho hidrogênio e tenho bromo. E aí o meu alvo continua sendo a dupla ligação, só que nesse primeiro caso eu tenho 2 carbonos e esses 2 carbonos são exatamente iguais. São 2 carbonos primários. Mas a dúvida é, entre H e bromo, quem que é o mais eletronegativo? Professor, eu esqueci aquela escala de eletronegatividade, não se preocupe, eu vou colocar aqui e depois eu apago. Quem que é o elemento mais eletronegativo da tabela? É o flúor. Aí vem o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, enxofre, carbono, fósforo e, exprimido lá na ponta, o hidrogênio.
Professor, eu preciso saber isso? Precisa, isso aqui é quase uma obrigação. Quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela? O flúor, o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Professor, tem alguma frase? Tem, até já cheguei a comentar. É meio uma frase meio ridícula, mas ela ajuda no teu estudo. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. É ridículo, mas ela funciona bem para memorizar os 10 elementos mais eletronegativos. Aí o que acontece? Entre H e bromo, quem que é o elemento mais eletronegativo? Entre o hidrogênio e o bromo, quem que é o elemento mais eletronegativo? É o bromo. Então, vou apagar aqui. Apagar tudo aqui, ó. Então, vejam bem. O hidrogênio, ele tem carga positiva e o bromo tem carga negativa. Professor, por que eu vou lembrar disso? Se vocês lembrarem, na semana passada, eu havia comentado sobre uma estrutura chamada eletrófilo. Tem uma pequena mensagem subliminar nessa palavra eletrófilo. Qual é a carga de um eletrófilo? Duvido que você me acerta. O eletrófilo é aquele que tem carga positiva. E esse eletrófilo, ele é instável. Opa, instável. Dá tempo de escrever, dá. Então, o que acontece? Esse eletrófilo é uma estrutura instável. É ele que vai primeiramente atacar a cadeia carbônica, assim que vai funcionar. Tem todo um mecanismo de reação, mas esse mecanismo só vai ser usado para aqueles que vão para a segunda fase em química, só. Lá a gente vai ter aulas especiais. Vocês viram até por novidade que houve postergação das datas da Federal e do Enem. Isso é bom para quem está levando a sério os estudos aí. Você vai ter mais tempo para se preparar. Então, o que acontece? É provável que a primeira fase seja dia 10 de janeiro e provavelmente a segunda fase da Federal seja no final de janeiro. Então, você vai ter um bom tempo pela frente para retomar todos esses materiais. Então, e o Enem provavelmente também seja ou em dezembro, antes do Natal, ou quem sabe no começo de janeiro. Então, foi um ano atípico, teve um monte de problemas, o cuidado é com a saúde, com a vida humana, essa parte essencial agora. Então, o que acontece? Vamos só retomar. Eletrófilo. O eletrófilo é aquele que tem carga positiva e esse eletrófilo sempre é instável. Sempre. Anota isso é importante. Eletrófilo, usa a mensagem subliminar para você lembrar, o eletrófilo tem carga positiva e ele é o instável. É ele que vai atacar a cadeia carbônica. Só que vejam bem, como eu tenho 2 carbonos e esses 2 carbonos são exatamente iguais, não faz diferença para onde que o hidrogênio vai. Então, eu vou escolher um deles ali, ó. Vou colocar um hidrogênio no CH2 e esse bromo entra no outro CH2. Eles são exatamente iguais. Agora, a pergunta é, o que vai formar nesse composto? Deixa eu só apagar aqui embaixo. Aliás, vou apagar tudo, só para vocês compreenderem. Então, o hidrogênio tem carga positiva e o bromo tem carga negativa. O hidrogênio vou colocar lá naquele CH2 e esse bromo vou colocar também no CH2 para formar o quê? Hidrogênio com mais CH2 vira um CH3, aí eu vou ter o CH2 e aí eu coloco o átomo de bromo. Pronto, está resolvido o meu material. Está um pouquinho grande aqui, ó, mas de qualquer maneira é fácil para você compreender. Forma brometano ou brometo de etila. Agora vem a segunda parte mais difícil da matéria. Olha só a primeira. Qual é o alvo do ataque de uma reação de adição? A quebra da ligação π, a dupla e a tripla. Agora vem o grande desafio. E se os meus carbonos forem diferentes? Como é que você vai trabalhar com esse material? Eu vou novamente trabalhar com HBr. Se vocês analisarem, o hidrogênio tem carga positiva e esse bromo tem carga negativa. O bromo é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, esse hidrogênio é o eletrófilo. Qual é o alvo do ataque? O alvo do ataque é esse carbono CH2 e esse carbono CH. O alvo do meu ataque é o carbono que tem 2 hidrogênios e o carbono que tem um hidrogênio. E agora vem uma pergunta séria. Para onde que esse hidrogênio vai? Ele vai preferir ir para o carbono CH2 ou ele vai para o carbono CH? Tanto faz? Não é tanto faz. Agora você vai precisar definir para onde que esse hidrogênio vai. Só que para fazer essa resposta, eu vou dar primeiramente a teoria. Você viu lá com o Jamal, oxirredução. Provavelmente deve ter visto o NOx. Como é que eu determino o NOx? Você vai lembrar o NOx do hidrogênio.
O hidrogênio tem NOx mais 1, vezes 2, esses dois hidrogênios têm carga mais 2. Quanto que vai valer o NOx do carbono? Menos 2. Então, esse carbono tem uma carga menos 2. Qual é o NOx desse carbono aqui? Se o hidrogênio vale mais 1, quanto que vale o NOx desse outro carbono? Menos 1. Então, o que acontece? Não sei se dá para ver aí no outro lado, mas esse carbono tem um NOx menos 2 e esse carbono tem uma carga menos 1. Então, aqui, vou colocar aqui embaixo, ó, carga menos 2 e esse carbono tem um NOx menos 1. Pronto, agora ficou bem discreto para você compreender. Esse carbono tem uma carga menos 2 e esse carbono tem uma carga menos 1. E aí é que vem a grande lógica das nossas reações. Se o hidrogênio tem carga positiva, qual destes dois carbonos recebe melhor o eletrófilo? Qual desses carbonos recebe melhor esse hidrogênio com carga positiva? Aquele que tem carga menos 1 ou aquele que tem carga menos 2? Quanto mais eletronegativo, maior a capacidade de atração. Portanto, esse hidrogênio, ele prefere aquele carbono CH2, porque ele tem um NOx menos 2. Sem muita opção, o átomo de bromo, ele vai para esse CH. É dessa maneira que você trabalha quando eu tenho carbonos diferentes na dupla ou na tripla ligação. Para formar o quê? O hidrogênio vai para aquele CH2 para formar a molécula CH3, CH, e aqui na ponta permanece o CH3. Aí o átomo de bromo, vou deixar aqui embaixo pendurado ali, ó. Esse bromo sai aqui embaixo. Ou então, vou fazer o seguinte, deixa eu só apagar tudo aqui. Pronto, vai ficar do zero. Então, o que nós temos? Um hidrogênio, esse hidrogênio prefere aquele carbono mais eletronegativo, o bromo sem muita opção vai para esse CH, para formar o quê? CH3, CH, CH3. Aí o bromo entra nesse carbono central. Pronto, resolve. Aqui fica mais fácil para vocês observarem. Professor, eu vou ter que calcular NOx em todas as reações? Não precisa calcular NOx em todas as reações. Por quê? Porque vai existir uma lei. Aliás, uma regra. Deixa eu apagar aqui. É a chamada regra de Markovnikov. Soletre Markovnikov, não precisa, parece aquelas lógicas vagabundas que alguma vez na vida você já tomou. A regra de Markovnikov diz o seguinte: numa reação em que eu tenho adição e uma das moléculas que vai ser adicionada tem hidrogênio, esse hidrogênio ele prefere o carbono mais hidrogenado. É dessa maneira que você vai mexer agora com esses sistemas. Apareceu alguma coisa aí? Apareceu. Deixa eu só desligar aqui, apareceu uma coisa na minha tela aqui, peraí. Pronto, fechou. Então, aí o que nós temos? Em vez de você fazer cálculo de NOx para cada carbono, você pode utilizar a regra de Markovnikov. O que diz essa regra? Professor, eu vou ter que saber o nome desse cara? Não, mas pode ter certeza que esse nome vai estar aí. Por quê? Porque o que vai ter? Eles vão tentar te assustar. Segundo a regra de Markovnikov, você vai ter esse nome estranho por aí. Nossa, mas que nome estranho que é esse? É só para te assustar, é um distrator. O que diz a regra? O hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado. Porém, para aquele meu aluno que vai estar na segunda fase agora, lá no finalzinho de janeiro de 2021, parece que vai demorar, é muito rápido. Lá você pode perguntar, explique por que na regra de Markovnikov o hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado. Resposta numa linha. Porque o carbono mais hidrogenado é o carbono mais eletronegativo. Está aqui na tela ainda. Esse carbono que tem mais hidrogênios, ele tem uma carga menos 2. Aquele que tem menos hidrogênio tem carga menos 1. Como o hidrogênio tem carga positiva, ele prefere o carbono mais hidrogenado. Essa é a regra. Só que toda boa regra tem a sua exceção. Só tem uma exceção. Nem fiz questão de colocar muito no quadro porque é mais raro de aparecer. Então, segundo a regra de Markovnikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. A não ser que em cima ou embaixo dessa seta você encontre a palavra peróxido. Se aparecer um peróxido, ocorre a regra anti-Markovnikov ou regra de Karachi. Nomes estranhos, mas a regra anti-Markovnikov você já sabe. Como assim já sei? Se a regra de Markovnikov diz que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado,
Se é uma exceção, para onde que vai o hidrogênio? Para o menos hidrogenado. Se quiser anotar, anota. Regra de Markovnikov, está aí na apostila de vocês. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Se tiver peróxido anti-Markovnikov, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Mas eu acredito que não há necessidade de vocês anotarem. O que importa é a regra. Ah, professor, mas eu esqueci a regra, então faça por nós. Mas sempre, sempre o hidrogênio vai ter carga positiva. Esse hidrogênio de carga positiva, ele vai entrar no carbono que tem menor carga negativa, ou seja, o mais eletronegativo. Professor, dá mais um exemplo? Sim, vamos pegar aqui, ó. CH3, CH, CH2. Pare e pensa. Como é uma reação de adição, o peróxido isso, o peróxido que geralmente aparece é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, H2O2. Mas nem sempre precisa ser o peróxido de hidrogênio. Então pode ser um peróxido de cálcio, um peróxido de sódio, tem vários peróxidos que aparecem. Então, normalmente na exceção vai aparecer a palavra peróxido. É só o que você precisa ser. Qual peróxido? Não importa para a regra, para a exceção da regra. Então, só para vocês compreenderem. Temos a dupla, para e pensa. 90% da matéria de adição nós já encerramos. Aliás, 95% dá para dizer assim. Frase número 1. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? Nossa, professor, é a quebra da ligação π. Onde que eu tenho a ligação π? Na dupla ou tripla ligação. Caso eu tenha hidrogênio, como acontece aqui, HCl. Só para lembrar. Esse hidrogênio tem carga positiva e esse cloro, obviamente, tem carga negativa, porque o cloro é mais eletronegativo. Como o hidrogênio é um eletrófilo, qual que é o alvo do ataque desse hidrogênio? Ah, professor, ele vai para o carbono mais hidrogenado. Só cuidado. CH3, CH e CH2. O carbono mais hidrogenado é o CH3. Então, esse hidrogênio vai para aquele CH3? Não. Frase inicial. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? O alvo é a dupla. Portanto, numa reação de adição, somente esses dois átomos vão ser envolvidos. Os outros átomos não têm interesse para esse processo. E aí vem a pergunta. Como o hidrogênio é eletrófilo, ele vai preferir qual dos carbonos para fazer o processo de adição? Ele vai preferir o carbono que tem 2 hidrogênios ou vai preferir o carbono que tem apenas um hidrogênio? Se você pensar por Knox, esse hidrogênio vai preferir o CH2 e aquele cloro, sem muita opção, ele só pode ir para o outro carbono para formar o quê? Aí você vai ter um CH3 que não se mexe, um CH e um CH3 aqui na ponta, sendo que o cloro, ele entra nesse carbono central. Então, o composto formado na adição do ácido clorídrico ao propeno, cloreto de isopropila ou 2-cloropropano. São os dois nomes que você pode encontrar nesse sistema. A professora é fácil, então olha só, até agora, só para resumir. Numa reação de adição, eu vou insistir nisso, repetição a gente consegue lembrar. E como é um assunto que muitos de vocês nunca viram na vida, é importante essa repetição. Numa reação de adição, qual que é o alvo? A quebra da ligação π. Onde que eu tenho ligação π? Na dupla e na tripla ligação. Caso eu tenha hidrogênio, esse hidrogênio prefere qual carbono? O mais hidrogenado. Por quê? Porque o carbono mais hidrogenado é o mais eletronegativo. Ponto final, resolve. A não ser que tenha peróxido, e esse peróxido acontece a regra anti-Markovnikov. Ponto, resolve esse material. Porém, alguns cuidados básicos. Volta a carga, aí vem a regra. Hidratação. Última reação orgânica de adição, que é uma parte importante. Hidratação, autoexplicativo. Hidratação é uma adição de água. Provavelmente você, no trono da tela, já deve ter feito uma hidratação no seu cabelo. A sua pele foi hidratada. O que que você colocou no cabelo, na pele? Água. Hidratação, adição de água. Só que a água não é H2O. A água é HOH. E, novamente, esse hidrogênio ele tem carga positiva e essa hidroxila tem carga negativa. Eu vou fazer mudança de função. Novamente, qual que é o alvo do ataque da reação de adição? É a dupla. Quais são os dois elementos que apresentam a dupla? Carbono na forma CH2 e o carbono na forma CH. Como eu tenho hidrogênio, esse hidrogênio prefere qual carbono? Ah, professor, mais hidrogenado. Perfeito. Aí você coloca
a hidroxila sem muita opção, no carbono menos hidrogenado. E ele vai formar qual função química? Então, o que você vai ter? Você vai ter um CH3, aí você vai ter um CH, e na ponta direita, aquele CH3 que nem vai aparecer no nosso material. Mas esse 3 ficou muito feio, peraí. Só apagar ele aqui, pronto. Então, nós vamos ter aqui um CH3. Pô, ficou um pouco melhor. Professor, e a hidroxila? Essa hidroxila, ela vai entrar, eu vou deixar ela pequenininha aqui, ó. Aliás, vou ter que apagar aqui. Só apagar essa setinha aqui, pronto, fica mais fácil. Então, você vai ter aqui, ó, um grupo OH. Pronto, resolvido o teu material. Olhem bem como é importante essa hidratação. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, regra de Markov-Nikov, o que sobra vai para o carbono menos hidrogenado. Só que o que sobra? É uma hidroxila. E essa hidroxila está presa num carbono que tem simples ligações. Quero ver você no outro lado agora me acertar. Qual função orgânica, das funções orgânicas oxigenadas, tem um OH preso num carbono de simples ligações? Pensa um pouquinho e me dá a resposta. O que é uma hidroxila num carbono de simples? Eu vou te dar 3 opções. Álcool, enol e fenol. São as 3 funções orgânicas. Para quem respondeu ali, já acertou. O que eu tenho aqui? Um álcool. A hidroxila num carbono de simples forma um álcool. Uma reação importantíssima do cunho industrial, em que eu pego derivados do petróleo e transformo isso em derivados de hidroxila, derivados de álcool. Então, é uma reação importante do ponto de vista industrial. Agora temos um probleminha pela frente, só que aí eu coloquei a reação inteira. É o ponto mais difícil da aula de hoje. Só que não é nada extraordinário. Vocês vão perceber que não tem nada de difícil. Então, volta para a teoria. Numa reação de adição, o alvo é a quebra da ligação π. Essa é a teoria. A ligação π ocorre na dupla e na tripla ligação. Professor, você não fez nenhuma reação que tem tripla. Vou fazer agora, e ela tem um cuidado. Para quem gosta de ficar anotando no caderno, até coloca assim, cuidado, coloca aí, nessa hidratação de alcinos. O que é um alcino? Se vocês observarem bem aqui, ó, não sei se dá para ver no outro lado da tela, mas ali tem uma tripla ligação. CH tripla C, CH3, mais a molécula de água. Então, o que vai acontecer se eu hidratar uma tripla ligação? Primeiro, quantas ligações π existem numa tripla ligação? 2. Mas, por enquanto, eu vou quebrar apenas uma dessas ligações π para uma molécula de água. Então, o que vai acontecer? Primeiro, como eu tenho a ligação π, eu tenho hidrogênio, novamente, o mesmo esquema. O hidrogênio tem carga positiva e a hidroxila tem carga negativa. Para onde que esse hidrogênio vai? Quais são os 2 elementos a serem trabalhados? Esse carbono na forma CH e esse carbono C. Mas como aquele carbono lá na ponta esquerda tem hidrogênio, significa que aquele hidrogênio vai para o CH e a hidroxila vai para esse C para formar o quê? Aí você tem a formação desse composto. Agora para e pensa. O que é, deixa eu colocar em destaque aqui, ó, o que é essa função aqui, ó? Uma hidroxila presa num carbono que tem dupla ligação, não é álcool. Como eu chamo a função em que a hidroxila está presa num carbono de dupla? Um enol. Um enol. E olha como a função é autoexplicativa. Dupla em, hidroxila ol, enol. Só que o que acontece? O enol, ele é instável. O enol é uma molécula instável. No que esse enol vai ser transformado? Então, o que vai acontecer? Para você entender a teoria do enol, a frase que envolve o enol na sua estabilidade quase lembra ou daria para construir um refrão de uma música de axé. Como assim, refrão da música de axé? Repare que eu tenho a dupla e tenho a hidroxila. Então, o que acontece no enol? A dupla desce e o hidrogênio sobe. Pô, vira um refrão de música de axé. Próximo carnaval vai ser esse o refrão. Então, veja bem. Um enol é uma hidroxila num carbono de dupla. Então, a dupla desce para esse oxigênio e esse hidrogênio sobe para o outro elemento que tem a dupla. Então, lá embaixo, o que vai formar como produto final? Se eu tenho a hidroxila, a dupla desce, o hidrogênio sobe. E o que forma como produto final dessa reação? E aí, novamente, com você. Que função orgânica é essa? Que função orgânica é essa quando eu tenho um C dupla O preso entre 2 radicais?
Puxa na tua memória, o que é uma carbonila entre dois radicais? Não é enol. Então, cuidado. Enol está aqui em cima, ó. Hidroxila presa no carbono de dupla é um enol. O que é um C-dupla-O entre dois carbonos? Vou te dar uma dica. Começa com C e termina com tona. É uma cetona. Então, olhem bem o cuidado dessa etapa. Se você quiser refazer, vamos refazer ela do zero, que eu acho até importante. Então, veja bem, eu tenho uma tripla ligação. Numa tripla ligação, o hidrogênio vai para aquele CH e a hidroxila vai para aquele carbono C, para formar um enol. Só que esse enol é uma molécula instável. O que acontece com o enol? Refrão da música do axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe. Professor, se a hidroxila estiver para cima, aí a dupla sobe e o hidrogênio desce. Mas um sobe e um desce. É sempre assim que vai funcionar. Professor, como é que eu vou saber o produto final? É só você montar, ó. A dupla vem para esse oxigênio e esse H vai para aquele CH2. Vai virar CH3, C dupla O, CH3. E vai formar o quê? Uma acetona. Professor, isso cai muito na prova, vou te dar uma estatística. Eu gosto de estatística, porque fala assim, nossa, esse assunto é muito importante para uma federal. Quantas vezes caiu? Nenhuma. Não adianta estudar muito isso aí. Se eu pegar as 5 últimas provas da federal, nas 5 caiu uma reação. E na maioria delas, reações de adição. Quer ver? Olha o que a federal fez ano passado. Presta bem atenção no que ela fez. E aí eu quero ver se vocês pegaram um pouco a lógica desse sistema. Eu não tenho mais hidrocarboneto agora, eu tenho CH3C tripla N. Ficou meio estranha essa tripla, mas acho que se consegue ver que aqui é uma tripla ligação. C tripla N, eu tenho um nitrilo. C tripla N caracteriza nitrilo. E eu tenho água. O que vai formar na hidratação de um nitrilo? Primeiro, vamos trabalhar com cargas. O hidrogênio tem carga positiva e a hidroxila tem carga negativa. Isso já de cara. Agora, qual que é o alvo do ataque da reação de adição? É aquela tripla. Quais são os dois elementos que tem a tripla? É o carbono e o nitrogênio. Professor, não tem hidrogênio aí, como é que eu vou saber? Agora você vai ter que lembrar aquela escala de eletronegatividade. Entre carbono e nitrogênio, quem que é o mais eletronegativo? O mais eletronegativo, cadê a carga? Está lá dentro. E o carbono só pode ser positivo aqui. Pronto, está feita a nossa reação. O grande segredo das reações orgânicas não é a reação como um todo, e sim as cargas, o eletrófilo, o nucleófilo que é formado. Então, o que acontece? Esse hidrogênio que tem carga positiva, ele vai ser atraído para quem? Deixa eu te trocar de cor aqui, quer ver? Vou colocar um azulzinho aqui, ó. Esse hidrogênio vai ser atraído pelo nitrogênio e essa hidroxila vai ser atraído por aquele carbono para formar o quê? Formamos esse material. Agora, presta bem atenção. Eu tenho uma hidroxila e essa hidroxila está presa num carbono de dupla. O que é uma hidroxila presa no carbono de dupla? Um enol. E o que o enol é? Ele é instável. O que você acaba de produzir é um composto instável. Tá, professor, e como é que esse composto da instabilidade ele pode virar estável? O refrão da música do axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe. Lembrando que naquele exemplo a dupla estava para a esquerda. Quais são os dois elementos que tem a dupla? O carbono e o N. Então a dupla desce e o hidrogênio sobe. Para formar qual produto orgânico final? CH3, C dupla O e NH2. Quer ver como besteira vocês vão lembrar? Isso aqui é uma amina ou uma amida. Amina ou amida. As minas não tem bola. Portanto, como tem uma bola do oxigênio, eu tenho uma amida. É isso que você vai ter que lembrar. E isso a Federal cobrou no passado. Ou seja, a hidratação de um composto que tem tripla. Aí, tripla forma o instável. E essa molécula instável, a dupla desce, o hidrogênio sobe para formar aldeídos, cetonas, amidas, são exemplos mais clássicos que vocês vão encontrar. Então, isso é uma reação importantíssima para vocês compreenderem. Agora, tem um outro assunto, e esse assunto ele é mais raro de aparecer, mas eu preciso fazer o comentário. Então, o título é Reações de adição em ciclanos. Professor, lá no começo da matéria, você falou que o alvo do ataque é a dupla ou a tripla ligação. Sim, continua normal. Agora, existem duas moléculas, só duas moléculas especiais. E quais são essas duas moléculas? Mas primeiro, só um pouquinho de teoria.
uma dupla e uma tripla na cadeia. Então, veja bem, a pergunta que alguém fez ali, não sei quem foi lá. Se tiver uma dupla ou uma tripla, qual das duas ligações é atacada primeiro? Você vai pelo NOx. Aquele carbono que tiver a carga mais negativa é aquela que vai ser atacada primeiro. Então, se você tiver uma dupla ou uma tripla, pelo NOx você vai quebrar primeiro a dupla para depois quebrar a tripla ligação. Então, perguntaram assim, se tiver uma dupla ou uma tripla, mas não se preocupe com isso, porque se vocês olharem o cronograma de matéria, eles falam assim, hidratação de alcenos, só tem uma dupla. Hidratação de alcinos, só tem uma tripla. Dupla com tripla não vai ter, mas respondendo a pergunta, se eu tiver uma dupla e uma tripla num outro carbono, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. E como a dupla tem mais hidrogênios do que a tripla, primeiramente você vai quebrar a dupla para depois quebrar a tripla ligação. Então, assim que vai funcionar. Agora, em ciclanos, o que acontece em ciclanos? Ciclanos são ciclos que têm simples ligações. Outra revisãozinha importante para a nossa matéria. A já está aí. Então, carbono é sp3, se é AN, é sp3. Ângulo de ligação de 109 graus com 28 minutos. A princípio, o carbono sp3 ele é um carbono tetraédrico. Só que esse ângulo, e aí que vem uma informação técnica. Para quem está na apostila, provavelmente está vendo Teoria das Tensões de Bayer. Um nome bonito, Teoria das Tensões de Bayer. Markovnikov, anti-Markovnikov. Só para te assustar, só um distrator, não vai fazer diferença qualquer. Mas essa é uma informação importante, fiz isso numa linha. Quando que um carbono é estável? O carbono é estável quando ele tem uma hibridação sp3, só que o carbono sp3, ele tem um ângulo de 109 graus com 28 minutos, e esse ângulo tem alta estabilidade. Agora, primeira cadeia à sua esquerda, eu tenho o ciclo propano. O ciclo propano é um triângulo. Todos os três carbonos são híbridos sp3, eles deveriam, não tem, deveriam ter um ângulo de 109 graus e 28 minutos, só que qual que é o ângulo de ligação do carbono num triângulo? 60 graus. Só que o ângulo de estabilidade é de 109, como ele não tem um ângulo de 109, esse ciclo com três carbonos é um ciclo instável. Eu vou escrever aqui embaixo bem destacado para vocês não se perderem depois. Então, esse ciclo propano, ele é instável. Se alguém perguntar, algum exercício perguntar, explique ou determine a alternativa que fala por que o ciclo propano é um ciclo instável, porque um ciclo estável tem que ter um ângulo de 109 graus com 28 minutos. E o ciclo propano tem um ângulo de 60, portanto, longe do 109, altamente instável. Então, quanto mais longe do 109, mais instável esse ciclo é. Próximo ciclo, ciclo butano. Todos os 4 carbonos são híbridos sp3, todos os 4. A princípio, todos são sp3, deveriam, mas não são, ser ângulos de 109 e 28, só que eu tenho um quadrado. Qual que é o ângulo de ligação do quadrado? 90. De 90 para 109, tá certo que aqui de 60 para 90, isso aqui é muito mais instável do que esse aqui. Esse ciclo que tem 90 graus também é um ciclo instável. O que vai acontecer com esses dois ciclos? Esses ciclos, eles se abrem. E como é que um ciclo vai se abrir? Simplesmente você vai arrebentar uma dessas ligações, qualquer uma das 3 e qualquer uma das 4 ligações. Rompendo uma dessas ligações, o ciclo se abre. E aí ele vai ter ângulo de 109 e 28, aí ele vai ficar estável. Só que esses dois ciclos aqui, eles podem fazer reações de adição. Como é que eu vou arrebentar uma simples ligação? Adicionando alguma coisa a ele. Então, ciclo propano e ciclo butano também fazem reações de adição. Já vou montar a frase completa, mas só para encerrar a teoria. Ciclo pentano. O ciclo pentano tem a forma, obviamente, pentagonal. Nós temos aqui um pentágono. O ângulo de ligação desses carbonos é de 108 graus. Opa! De 108 para 109, o ciclo pentano é um ciclo estável. Então, esse ciclo não se abre. O ciclo não tem ruptura do anel. Simplesmente ele permanece na forma fechada. Outro ciclo importante é o ciclo hexano. Então, ciclo propano, 60 graus. Longe do 109, instável. Ciclo butano, ângulo de 90 graus, longe do 109, instável. Ciclo pentano, 108, bem próximo do 109, estável.
E o ciclo mais estável que você vai encontrar dentre esses é o ciclo hexano. Só que aqui tem um probleminha. Se você for analisar o ciclo hexano dessa maneira, do jeito que está desenhado aqui, o ângulo de ligação é de 120, e 120 para 109 dá quase 12 graus de diferença, ele deveria ser instável. E aí que vem uma novidade muitas vezes para você. O ciclo hexano, ele não é plano, não é desenhado dessa maneira. Você vai encontrar o ciclo hexano de duas formas distintas. Não me pergunte o porquê. Uma até dá para dar um desconto. Nós temos um ciclo hexano na forma de barco, até lembra um barquinho, dá para fazer a lembrança. E a outra forma é a forma de cadeira. Não sei por que forma de cadeira, mas é isso que você vai encontrar lá na sua prova. Opa, vem aqui. Então, volta para cá, vem para cá, vem para cá. Pronto, voltou. Então, você vai ter a forma de barco e vai ter a forma de cadeira. Então, forma de barco, forma de cadeira, quando eu falar em ciclo hexano. E o ângulo de ligação desses carbonos é exatamente 109 graus com 28 minutos. Então, olha só. Teoria das tensões de Bayer, só para retomar, para depois continuar a nossa matéria. Ciclo propano e ciclo butano são ciclos instáveis, fazem reações de adição. Ciclo pentano, 108 graus, é um ciclo estável, só que o ciclo hexano, ele não é representado dessa maneira aqui, ó, ou na forma cadeira ou na forma de barco. Ponto, resolve o nosso material. E aí, só para mostrar uma reação, eu vou fazer só uma porque não tem muito tempo. Então, o que acontece? Ciclo propano e ciclo butano são ciclos instáveis, eles vão fazer reações de adição. O que eu vou romper? Eu vou romper qualquer uma dessas ligações, qualquer uma, romper aquela ali. Aí o que acontece? Um bromo vem para esse carbono, outro bromo vem para esse carbono para formar o quê? Então você vai ter um CH2, CH2 e lá na ponta outro CH2. Só que nessas duas pontas, dois elétrons livres. Então o que você tem? Rompe essa ligação aqui, ó, rompeu essa aqui. Um bromo entra aqui, CH2 e outro CH2. O que você vai colocar nessas duas pontinhas? Um átomo de bromo aqui e um átomo de bromo aqui. É isso que vai acontecer. Então, numa reação de adição, volta para a nossa teoria. Só voltar aqui, depois a gente encerra. Colocando na memória. Reação de adição, qual que é o alvo? A quebra da ligação π. A dupla ou a tripla ligação mais dois ciclos. Ciclo propano e o ciclo butano. Ponto final. Caso você tenha hidrogênio, esse hidrogênio prefere qual carbono? O mais hidrogenado. E por que ele prefere o carbono mais hidrogenado? Porque ele é mais eletronegativo. Ponto final. Toda a teoria de reações de adição, eu falo nesse instante. Se você cronometra. Reação de adição. O alvo é a quebra da ligação π. Na ligação π, eu tenho a dupla ou a tripla ligação mais dois ciclos. O ciclo propano e o ciclo butano, que são ciclos instáveis, porque o ângulo está longe do 109. Caso eu tenha hidrogênio, o hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, porque ele é o mais eletronegativo. Ponto final. Resolve todos os problemas das reações de adição. Todos, sem problema qualquer. Porém, nessa aula, ainda temos uma outra reação. Nessa aula nós temos uma outra reação, deixa eu colocar aqui, que são as chamadas reações de eliminação. Mas só tem uma só, que os vestibulares adoram cobrar, que é a desidratação. Antes de eu trocar as minhas telas, o que se entende por uma desidratação? O que eu vou eliminar? A água. A hidratação é uma entrada de água, e a desidratação é a saída de água. Se você analisar bem, as reações de eliminação são reações inversas àquelas que você estudou. Então, olha bem, se o alvo era dupla, tripla quebra, numa reação de eliminação, o grande objetivo é formar essa dupla ligação. Então, esse é o grande objetivo. Então, o que acontece? A primeira grande reação, a primeira de duas, são duas grandes cobranças. Depois, vou só mostrar algumas outras, só para vocês compreenderem a ideia. A desidratação de álcool. Só que a desidratação de álcool, ela pode ser intramolecular e pode ser intermolecular. Primeiro, os prefixos. O que se entende pelo intra? Nossa, tomei uma injeção intramuscular, intravenosa. O que é o intra? É dentro. E o que é o inter? É fora? Não. Interbairros seria fora bairros? Não. Embora exista algum... Inter significa entre. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o prefixo. Intra, dentro, e inter, entre moléculas.
Desidratação de álcool, repare que eu vou colocar aqui, ó, intramolecular, é dentro da molécula. Observem com atenção, deixa eu colocar uma outra cor aqui, que fica mais fácil para vocês compreenderem. Eu tenho álcool e esse álcool tem uma hidroxila. Repare que para essa hidroxila virar água, está faltando o que para esse grupo OH virar uma molécula de água? Um hidrogênio. Então, o que acontece? A hidroxila está louca, mas louca para virar uma molécula de água pelo aquecimento e pela pressão. De onde que eu vou tirar esse hidrogênio? Sempre do carbono vizinho. Portanto, para que aconteça uma desidratação intramolecular, o meu vizinho, não importa se seja esquerda, direita, em cima, embaixo, esse meu vizinho tem que ter um hidrogênio. Deixa eu até trocar de cor aqui, vamos colocar aqui um verdinho. Então, vejam bem. O meu vizinho tem um hidrogênio. E agora compare. Se eu pegar esse hidrogênio com essa hidroxila, o que que eu vou formar? Uma molécula de água. Então, o que acontece? Ó, essa hidroxila com esse hidrogênio vão remover, vai ser removido, por isso que é uma eliminação. Vai formar uma molécula de água. E o que que vai formar entre esses dois átomos? Repare que eu tenho essas duas ligações sobrando agora. Deixa eu só apagar aqui, viu? Para ficar mais fácil vocês enxergarem. Eu vou remover isso daqui, ó. Deixa eu colocar de cor. Eu vou remover o hidrogênio com hidroxila. Vai formar a molécula de água. Tá, professor, essas duas ligações vão ficar sobrando? Não. Então, o que que você tem agora? Você tem essas duas ligações para cima, essas ligações assim, elas vão se combinar. As duas ligações estão ali, como não tem nada para entrar, essas ligações se combinam e formam uma dupla ligação. Ponto. Todas as reações de desidratação de álcool, que vão ser intramoleculares, vão formar uma dupla ligação entre o carbono da hidroxila e o carbono que saiu o hidrogênio. É sempre assim que vai funcionar. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Aliás, um exemplo bem importante. Esse exemplo vai ser sobre o etanol. Eu vou colocar cores nos carbonos para vocês compreenderem. Eu tenho esse carbono vermelho bem destacado ali. Eu vou pegar um carbono verdinho aqui, ó. Pronto, tá aí os meus dois carbonos. Para que aconteça uma desidratação, eu tenho que retirar a água. Da onde que vai sair a água? A primeira coisa que me interessa é essa hidroxila. Essa hidroxila está louca para virar como uma molécula de água. Só que daí o que acontece? Professor, por que essa hidroxila não pega esse hidrogênio do mesmo carbono? Tudo bem, se você pensar assim, se essa hidroxila pegar esse hidrogênio, vai formar a molécula de água. Aí vai ficar uma dupla ligação. Então, mas essa dupla ligação vai estar presa com quem? Com ninguém. Não vai ter ninguém para prender aquilo lá e não pode. Vai ficar um radical bivalente. Os radicais são altamente instáveis. Não pode acontecer isso. Então, o que acontece na regra? O carbono vermelho tem a hidroxila. Para essa hidroxila virar água, ela precisa de um hidrogênio do vizinho. O vizinho é o vizinho verde. Então, o que que vai acontecer? Novamente, vamos colocar cores aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou pegar esse azulzinho aqui, ó. Então, essa hidroxila aqui vai pegar um desses hidrogênios, não importa qual seja. Não importa qual seja. Eu podia pegar esse de cima, esse daqui, podia pegar qualquer um deles, mas o carbono vermelho tem hidroxila, o carbono verde tem o hidrogênio. Esse hidrogênio pega essa hidroxila para formar qual primeira molécula? A água. Ou seja, a primeira substância que vai sair é a molécula de água. Deixa eu só colocar aqui de volta. Ou seja, a primeira molécula que me interessa é a molécula de água. Opa, agora ficou um pouco melhor a molécula de água. Mas o quê? Então, o que acontece? Essa hidroxila pega aquele hidrogênio para formar a água, mas entre os dois átomos de carbono, o que que você vai ter? Uma dupla ligação. Ponto. Resolve o teu sistema. Isso é uma reação importante do ponto de vista industrial. Talvez, para quem gosta de refrigerante, talvez você já viu no rótulo do Guaraná Antártica. O que está escrito no rótulo? Guaraná Antártica, tá? Isso eu sei. Só que tem algumas garrafas que está escrito assim, plástico vegetal. Como assim plástico vegetal? Plantaram um plástico, nasceu um pé de garrafa da Antártica? Não, plástico vegetal, porque é um plástico que não é derivado do petróleo. É um plástico derivado de origem vegetal, no caso, o etanol. O etanol vem da cana-de-açúcar. Se você pegar esse etanol, colocar uma temperatura de 170 graus com ácido, com a temperatura, catalisadores, vai virar o eteno. E esse eteno é chamado de etileno. E fazendo a polimerização do eteno, vira o polietileno.
Plástico para garrafa PET, plástico para embalagens, plástico para esses instrumentos que nós utilizamos no dia a dia, eletroeletrônicos, etc. e tal. Então, é uma reação importante do ponto de vista industrial, em que eu posso produzir derivados do petróleo a partir da cana-de-açúcar, que é de origem vegetal e é um bem renovável. Então, essa é a grande vantagem dessa reação. E aí, para encerrarmos o expediente, a outra desidratação, e aí um pouquinho mais de cuidado. Nós vamos ter uma desidratação intermolecular. Cuidado com esses dois termos que eu acabei de comentar. Desidratação intra. Intra é dentro daquela molécula. Você vai ter que dar um jeito de tirar a molécula de água. Só que agora eu vou falar em desidratação inter. Inter significa entre moléculas, ênfase nesse plural, porque eu preciso de duas substâncias para remover a molécula de água. Nesse exemplo que você tem na apostila, ele fala assim, 2 vezes ROH. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou colocar em cores. Eu tenho um R com a hidroxila, e aí eu vou colocar isso aqui numa outra cor. Eu tenho um outro R com a outra hidroxila. Eu vou fazer a mesma reação que está na apostila de vocês. Como é uma desidratação tem que sair a molécula de água. Como é que a molécula de água vai sair? Aí você escolhe qualquer uma dessas hidroxilas, não importa, vou pegar de cima. Aí aquela hidroxila de cima pega o hidrogênio da outra molécula, por isso que é intermolecular, entre moléculas. Hidroxila com hidrogênio vai formar o quê? Uma molécula de água. Então, já sabemos que vai formar uma molécula de água, mais o quê? O que sobrou na molécula de cima? Sobrou o R. O que sobrou na molécula de baixo? Na molécula de baixo sobrou um oxigênio e um outro R. E aí vem a pergunta-chave. Que função química eu tenho aqui em que esse oxigênio, olha só a mensagem subliminar, eu tenho um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Com você agora, que função química eu tenho um oxigênio eternamente sozinho entre radicais? É isso aí mesmo, um éter. Parabéns. Então, você tem a formação de um éter. Então, o que você vai ter? Numa desidratação, olha só, resuminho básico. Desidratação intra, que era a tela anterior. Na desidratação intra, forma um alceno, forma uma dupla ligação. E na desidratação intermolecular, sempre vai formar um éter. Sempre vai formar um éter. Essa é a tua reação. Então, olha só, e não tem exceções. Então, grava lá. Desidratação intra, tracinho, forma dupla ligação. Desidratação inter, tracinho, éter. Anota, vou repetir. Desidratação intra, dá um destaque nessa palavrinha intra. Setinha, tracinho, dupla ligação. Outra linha. Desidratação inter, tracinho ou setinha, éter. Ponto final. Faz uma bolinha em volta, faz um destaque especial, bota a caneta marca-texto em cima, porque ela é importante. Quer ver uma reação importante também? Essa reação aqui, ó. CH3, CH2OH numa desidratação inter. Olha como o vestibular vai fazer para você. Ah, professor, mas só tem uma molécula. Sim, só que ele fala que é uma desidratação intermolecular. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenhar uma outra molécula embaixo. Então, você vai colocar um outro CH3, CH2OH. Você vai ter que desenhar outra molécula. Então, o que vai acontecer ali? Ó? Você vai pegar a hidroxila de cima, vai pegar o hidrogênio de baixo para formar o quê? Uma molécula de água. Mas, o que sobrou na parte de cima? Como está em preto, vou deixar. Vai ficar um CH3, CH2, e aí o que sobrou na parte de baixo que está em vermelho? Um oxigênio, CH2, CH3. Pronto, é resolvido o nosso material. Então, tanto estranho, mas é difícil fazer isso à mão livre. Então, vai formar o chamado éter dietílico ou éter sulfúrico. Por que é sulfúrico? Porque eu estou usando ele como catalisador. Então, esse é o éter usado como anestésico, era usado como anestésico, é o éter usado como solvente hoje na nossa indústria. Então, gravaram bem? Vou novamente reiterar. Desidratação intra, seta, tracinho, dupla ligação. Desidratação inter forma um éter. Ponto final, resolve esse material. Porém, só para encerrar, tenho tempo
ainda tenho 2 minutinhos, só para você colocar, para mostrar que isso existe. Desidratação. Eu tenho 2 ácidos aqui, ó, C dupla O presa OH, C dupla O presa OH. Então, isso aqui é uma desidratação intermolecular. O que vai acontecer ali na ponta? Ó? Uma das hidroxilas pega o hidrogênio de outro ácido para formar uma função que raramente aparece, mas é importante fazer o comentário, um anidrido. O que é um anidrido? Quando eu tenho um oxigênio preso entre 2 carbonilas. Isso é um anidrido. Só que essa é a única reação no planeta, no prova, que vai aparecer o anidrido. Ponto final. Então, só para colocar como informação. Desidratação de ácido, se você quiser anotar, desidratação de ácido, tracinho, anidrido. Ponto final. Professor, mas que anidrido? Não me interessa qual é anidrido, vai formar um anidrido, é isso que o vestibular vai cobrar de você. E aí, por desencargo de consciência, só por desencargo rapidinho, só mais um minutinho para encerrar. Eliminação de aletos. O X é qualquer aleto da tabela periódica, ou seja, um flúor, um cloro, um bromo, iodo. Para eliminar esse halogênio da estrutura, eu preciso do vizinho. É igual a desidratação intra. Tem uma hidroxila, precisa do hidrogênio do vizinho. Tem um aleto, vou precisar do hidrogênio do vizinho. Para quê? Na hora que você pega... Na hora que você pega esse X e esse aleto com hidrogênio, vai formar um HX. Essas 2 ligações se combinam para formar uma dupla ligação. Só um exemplo, só para mostrar que existe. Nós temos um halogênio, nós temos o iodo. Só que para arrancar esse iodo, eu vou precisar de um vizinho. Aí você fala assim, professor, tem 2 vizinhos. Tem esse vizinho à esquerda e tem esse vizinho à direita. Só que esse é um carbono primário e esse também é um carbono primário. Portanto, os 2 carbonos são iguais. Aí você escolheria qual desses carbonos você escolheria para fazer a eliminação. Eu vou pegar esse daqui, ó. Aí o que você vai ter? Você vai ter a formação do HI, que é o ácido iodídrico, mais CH3, ou seja, esse carbono tem 3 hidrogênios, ele não foi afetado, CH dupla CH2, ponto, responde o nosso material. Então, a eliminação de aletos também vai formar uma dupla ligação. 40 segundos para encerrar, daí vocês podem dormir. Então, vejam bem, revisão da aula, presta bem atenção, vê se vocês conseguem lembrar e guardar essas informações. Primeiro, numa reação de adição, qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? A quebra da ligação π. Para e pergunta. Onde que eu tenho a ligação π? Na dupla ou na tripla ligação? Então, o objetivo, o alvo é a quebra da ligação π na dupla ou na tripla. Porém, existem 2 ciclos instáveis que também podem fazer reações de eliminação. Quais são esses 2 ciclos? O ciclo propano e o ciclo butano. E por que eles são instáveis? Porque o ângulo de ligação deles está muito longe dos 109 graus com 28 minutos, que é o ângulo de estabilidade. Mas para por aí. Então, numa reação de adição, o alvo é a quebra da ligação π, ou ciclo propano e ciclo butano. Caso tenha hidrogênio, o hidrogênio ele prefere ir para qual carbono? Para o carbono mais ou para o menos hidrogenado? Segundo a regra de Markovnikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Ponto final. Numa reação de desidratação de álcool intra, desidratação de álcool intra forma um alceno, forma uma dupla ligação. E na desidratação inter, até a palavra inter quase lembra a função. Inter forma um éter. As 3 últimas letras do inter são as 3 últimas letras da função éter. Ponto. Se você lembrar disso, resolve todos os problemas. E um detalhe, lá na sua página do A+, lá no seu caderno, você tem os slides da aula de hoje, você tem as respostas da sua apostila, está tudo lá devidamente comentado, e daqui a pouco também vai ter o vídeo da aula também, se você quiser retomar esse material. Um detalhe, para aqueles alunos que vão para a segunda fase em Química, recomendaria dar mais uma olhada nessa aula, para dar uma ideia. Então, volta depois para o vídeo, dá uma olhada com mais calma, se consegue voltar, retroceder, ou isso que eu entendi, volta, acelera, mas é importante que vocês entendam a aula de hoje, é uma aula extremamente importante. Então, fecho por aqui, tenha uma ótima noite de sono, um ótimo final de semana, e vejo vocês lá na quinta-feira da semana que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau! Se alguém tiver alguma dúvida e quiser esperar um pouquinho e tirar dúvida, estamos aí à vontade. Só parar a gravação aqui.